Quebra-Cabeça de Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios de São Carlos e região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Sejam muito bem-vindos e o assunto de hoje é a história do futebol contada por um campeão. O futebol foi introduzido no Brasil no final do século XIX por Charles Miller, um estudante que voltou da Inglaterra e trouxe na mala bagagem, bola, uniforme e um livro com as regras estabelecidas. E aí o futebol foi só crescendo no Brasil e a partir de 1950 a gente começou a se destacar, né? Muitos craques aparecendo, gênios com muita habilidade, domínio de bola e rapidamente o Brasil ganhou o título aí de futebol arte. De lá para cá foram 5 títulos mundiais, em 58, 62, 70, 94 e 2002. Mas como é que tá o futebol hoje? Será que ele ainda é um futebol arte? O que será dos próximos anos do futebol? Tudo isso a gente vai abordar no episódio de hoje. E a gente vai começar aqui dando um recado do nosso parceiro da CISC. Se você está pensando em fazer um evento profissional, mas tem dúvida de onde fazer, a CISC tem a solução ideal para você. Lá na CISC você pode realizar o evento num auditório, tem toda a estrutura ali audiovisual, climatizado, moderno e ainda tem todo um ambiente ali planejado para você fazer o seu coffee. Mas calma, viu, gente? Se você quer um espaço um pouco menor, a CISC também pode te ajudar, porque ela tem uma sala de reunião com infraestrutura audiovisual, um ambiente climatizado e aconchegante para até 28 pessoas. E aí, se você não é sócio da CISC, se você não é associado, não tem problema. Porque os não associados também podem alugar esses espaços. Tanto o auditório maior, até 114 pessoas, quanto o menor, até 28 pessoas. Agora, se você é associado, você tem vantagem. Claro, você tem desconto. Então, entre em contato com a CISC para mais informações. E para preparar aquela receita tradicional do evento em família ou então para os preparos do dia a dia, a gente sabe que o gás é essencial. O GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, tem garantia de qualidade e também preço acessível. E o botijão mais utilizado nas nossas residências é o P13, de 13 quilos. E a Trasgás garante total qualidade, porque tem todo o teste no casco, na válvula, no lacre, para que você receba em perfeito estado o gás da sua casa. E você nem precisa ir até a revenda para receber aí o gás em casa. Você pode entrar em contato pelo QR Code que aparece aqui na sua tela ou então pelas redes sociais, lá no Instagram, @trasgassãocarlos. E aí você vai receber o gás com toda a segurança por pessoas especializadas. Então viva momentos felizes e deixa a Trasgás participar desses momentos cuidando dos alimentos com ultra eficácia. A gente está falando de preparar comida deliciosa e a Boutique da Carne Siltomac tem cortes especiais. São os cortes diamante e também o corte ouro. E hoje a gente vai falar mais para vocês sobre o corte ouro. E acontece que para chegar nesse nível, a gente precisa cuidar desde a produção do gado. Então a gente está falando de confinamento, nutrição, para que chegue na melhor qualidade da carne. As carnes ficam marmorizadas, suculentas e extremamente macias. Alguns cortes são picanha, maminha, chouriço, ancho, Kobe bife e também o contrafilé. E você só vai entender esse padrão de qualidade que a gente está falando quando você provar. É realmente surpreendente. Visite a Boutique da Carne Siltomac, que fica na saída para Descalvado e faz entrega para toda a nossa região. Recados dados, chegou a hora especial do nosso podcast. Hoje um convidado super especial, super campeão, e agora a gente vai apresentar ele para vocês. Nascido em Campo Grande, Luiz Antônio Correia da Costa. Será que você conhece? Ex-atacante do futebol, ídolo de diversas torcidas no Brasil e fora dele, mas especialmente da torcida de São Paulo. Ele jogou 3 Copas do Mundo e fez parte do elenco da seleção brasileira tetracampeã em 1994. Atualmente ele é comentarista esportivo na TV Gazeta, tendo também passagens pela Band Sport TV e Record TV. O nosso convidado é Miller! Seja muito bem-vindo, Miller. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Priscila, Alessandra, estar com vocês aqui. Vamos bater um papo legal.
Queria começar lá no começo da sua carreira, vindo de Campo Grande para São Paulo, chegando novinho, com 15 anos, que nem era o Miller ainda, era o Toninho chegando em São Paulo. Foi assim uma experiência assim muito legal e também a princípio, né, muito triste porque até 15 anos de idade eu morava com os meus pais e dormia na mesma cama que eles, né? Eu vim de uma família muito pobre e quando eu cheguei em São Paulo, 16 horas de busão, aquela cidade cheia de prédio, eu falei: "O que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que voltar para o meu mundo, né? Porque eu saí do meu comum mundo e para mim tudo era diferente, tudo era esquisito, tudo era neura e eu fiquei assim um ano em depressão porque e naquela época você sabe que a comunicação ela era bem escassa, né, em relação a agora, não tinha rede social. E eu ligava para minha mãe assim no telefone da vizinha a cobrar de orelhão, né, para falar com a minha mãe. No começo assim, né, mas bem de vez em quando, porque não tinha como ficar ligando sempre. E para mim esse começo foi difícil, mas depois eu fui me acostumando, me ambientando com os jogadores no alojamento, né? Morei debaixo da arquibancada há vários anos e para mim acho que tudo tem um começo, né? E claro que quando você é infante, você não conhece todas essas coisas, era um mundo totalmente diferente, né? Eu, um garoto muito pobre, vindo de uma cidade lá do fundo, fim do mundo, né? Mato Grosso do Sul, muito longe em relação a São Paulo, e você chega numa capital muito grande, para mim tudo era novidade, tudo era assim estranho, e eu demorei muito a me acostumar. E o que te fez manter o propósito ali, não desistir? Era esse convívio com os jogadores do profissional? Era o sonho que você tinha? Era a vontade de vencer? O que te fez manter ali? Não, assim, o convívio com o time principal, né? A gente tinha um portão 4 que era em cima, portão de cima, a parte de cima do Morumbi do estádio, e o portão principal na parte de baixo, que é a do profissional. Né? A gente não tinha contato nenhum com o profissional, até porque eu cheguei no Juvenil de São Paulo, que é o tal do Sub-17, né, hoje. E a gente só via os jogadores antigamente, né, assim, de longe, no treinamento, que a gente assistia treino e jogo, né? E eram os nossos ídolos, claro, né? O São Paulo já naquela época já tinha 3, 4 jogadores que serviam à seleção brasileira e eram referências, né, no Brasil. E pra gente da base não era diferente, né? Tinha o Careca, tinha o Valdir Pérez, Serginho Chulapa, Zé Sérgio, Renato, o saudoso Mário Sérgio. Então, era uma infinidade de grandes jogadores que eram referências não só para o futebol brasileiro, mas também para os jogadores da base do São Paulo. E por falar em ídolo, aos 18 você já era um ídolo. Com 17 eu subi profissional, né? Com 18 foi a minha primeira Copa do Mundo, né, no México. Lógico, eu já era profissional de São Paulo, já jogava no profissional, né? Naquela época, por conta da lei do passe, né, o jogador ficava mais tempo no seu clube, porque o clube detinha todos os direitos do jogador, diferente de hoje. Então, a gente firmava a carreira mesmo no profissional, no time principal, quem subia, claro, né? Você tinha que ser titular, ganhar título, depois pensar em seleção brasileira e depois pensar em ir para a Europa. Era uma escala cronológica assim que todo mundo fazia na oportunidade. Hoje, com a mudança toda da lei Pelé, através da lei Pelé, mudou tudo. Hoje o jogador da base já pensa em da base ir para a Europa. Né? Não pensa em ir para o profissional, seleção brasileira e depois para a Europa. Né? É claro, né? O mundo mudou, né? O futebol virou um negócio. Eu não penso que é errado também, não. E você, assim, pessoalmente, acha que isso aconteceu de uma maneira muito rápida ou no tempo certo? Você estava preparado para isso? Não, muito rápido. Eu não estava preparado para nada. Moleque, garoto, perdi minha virgindade com 21 anos de idade, quer dizer, né, família evangélica, minha mãe muito rígida, né, no evangelho, né, não me levava para a igreja, me obrigava a ir. Né, os pais antigamente, você sabe muito bem como eram, né? Mas, é lógico, respeitava-se ao máximo os meus pais, né? Seguia a risca o que eles falavam. É claro que quando você vai crescendo, você vai tomando decisões precipitadas por conta de problemas passageiros e você quebra a cara, você erra, você fracassa, etc. Então, eu errei também muito na minha vida, com certeza. Então, acho que. Mas, assim, a minha base, o meu fundamento, nunca me esqueci, né? Que é o fundamento cristão, né? Da minha mãe em especial, que me doutrinou, me levou para a igreja quando eu era pequeno, até os 16 anos de idade. Eu nunca me esqueci mais disso. Foi uma boa obrigação, né? Depois, com certeza. Hoje eu falo assim, poxa vida, oxalá que todos os pais obrigassem os seus filhos a irem para os princípios de Deus, né? Isso é muito importante para o segmento da vida da pessoa. Né? Se a gente pegar esse sucesso estrondoso que foi no São Paulo, foi muito por conta de um grupo ali que ficou conhecido como Menudos do Morumbi.
Eu estive no Burumbi, no show do Menudo. Ai, tudo a ver com a conversa. 1985, né? Eu era super Pra ser pequena mais e eu preciso. sou de Tararé, divisa do São Paulo com Paraná. E meu pai viajou horas pra me levar no show do Menudo. E quando chegou, eu dormia. Aí ele ficava me sacudindo, agora assiste. Mas não é desse Menudo que a gente tá falando, é do Não, mas Menudo do então, só Burumbi. terminando, desculpa, Priscila, o sucesso foi muito rápido na minha vida, eu não estava preparado, não. E eu demorei bastante para poder administrar, né, e absorver o sucesso, né? Porque foi muita coisa muito rápida, porque na base a gente era obrigado a estudar. Era obrigado mesmo a estudar. Né? Todo mundo da base infantil, juvenil, juniores, né? Que é o sub-13, 17 e 20, era obrigado a estudar. E a gente estudava em Morumbi, ali nas escolas, né? Estadual. Mas chegou um determinado momento que o, o diretor da base me perguntou, senhora, você tem que decidir agora, ou estudo ou futebol. Eu com certeza não, com certeza eu quero futebol, porque, lógico, se perguntasse pro meu pai, com certeza ele não, vai estudar. Você estava vivendo o sonho de tanta gente. Exatamente, mas lógico, não tinha essa dimensão. Antes não tinha, nunca tive. Depois, com o tempo, claro que você tem uma cabeça mais ampla, amadurece e já tem uma visão mais ali daquilo que está perto. E aí, nesse sucesso, veio os Menudos do Morumbi. Então, os Menudos do Morumbi, Alessandra, foi o seguinte, em 1985, mais precisamente, já tinha subido para o profissional. Primeiro eu, depois o Silas, depois veio um monte de jogadores da base, todos grandes jogadores, né? E naquela época o São Paulo começou a ganhar suas partidas, né? E o Diário Popular, né? O extinto Diário Popular na capital, era um jornal impresso, né? Muito famoso na oportunidade, que ele cobria, né? Bem assim os clubes, em especial o São Paulo, né? E naquela época as entrevistas, né, até acho que eram até melhores que hoje, né? Assim, antes do treino a gente sentado atrás do gol do Morumbi, porque não tinha, né, centro de treinamento. Então a gente fazia tudo no estádio mesmo, né? Morava, etc, e jogava, treinava e tudo. E ele começou a perguntar, né? Poxa, esse sucesso de vocês aí, você, Silas, Sidney, Careca, Pita, tá, pá, 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 pá. E a gente perguntando, respondendo, dando aquelas respostas bem básicas mesmo, através de uma pergunta básica. E o Dr. Marco Aurélio Cunha, ele sempre foi um cara muito inteligente, muito, muito inteligente. Ele, na oportunidade, ele era médico da base, né, do São Paulo, e ele também subiu junto comigo. Não, ele subiu até antes, ele subiu em 84, eu subi em 84 junto com ele. E o doutor Marco Aurélio era médico do São Paulo na oportunidade, e ele disse assim, esses aí são os Menudos do Morumbi. Ele que deu esse nome, não foi o repórter. Por conta os Menudos faziam shows, né? Só no Era o estádio, auge, né? só no estádio do Morumbi, né? Gugu Liberato pegou os Menudos, se abraçou, aquela coisa toda, né? E o programa era muito, muito famoso. E os Menudos realmente, aquele grupo porto-riquenho, revolucionou, né, a música também na sua aquela geração de jovens, né? Só tinha jovens nos seus shows, né? E eram todos os shows no Morumbi. Então, como o Dr. Marco Aurélio teve essa ideia, o cara do Diário Popular colocou no título outro dia assim: Os Menudos do Cilinho, os Menudos do Morumbi, que era eu, Silas, Sidney, Careca e Pita, né, que eram 5, né, integrantes. E pegou. Na oportunidade pegou, depois o Globo Esporte, a Globo fez, né, uma matéria com a gente, quer dizer, então. E hoje- A gente levou super na esportiva, assim, legal, tá sempre Foi um elogio. exatamente da melhor maneira, tá, e ficou tudo bem, tudo certo. E olhando pra trás, quando você olha esse grupo hoje, Uhum. por que deu tão certo? Que características que esse grupo tinha? Era uma novidade na oportunidade, né? Era um grupo porto-riquenho, né? Você sabe que eles têm, eles têm assim como o baiano tem uma axé nos pés, eles têm a dança, né? A merengue, né? A salsa, a merengue, eles têm a dança já. Haja visto o Rick Martin aí, o sucesso que ele faz solo, já há mais de 20 anos, em alto e alto nível, faz show no mundo todo. Ele era um integrante, né, do extinto grupo Menudo, né? Era Rick, né? Hoje ele é Rick Martin. Então ele, por conta disso, né? Além de ser um cara bonitão, ele dança muito, canta muito, as músicas são bonitas, né? E ele abrange aí uma grande parte, né, das pessoas. E o Menudos no Morumbi, qual era o grande diferencial? A diferença é que a gente tinha um treinador que era um visionário, o saudoso Cilim, que ele era pró-ataque, né? Eu sempre digo que a cabeça joga tanto quanto os pés, isso no caso do futebol. E ele impregnou na nossa cabeça, ó, vocês têm que jogar pra frente, gostar de fazer gol, ou seja, ter raiva do goleiro adversário. E eu cresci assim, né, no profissional, com essa mentalidade de jogar pra frente, de fazer gol, de ser pró-ataque, né, porque o Cilinho impregnou isso na nossa cabeça diariamente, né. Então, e naquela oportunidade, o Campeonato Brasileiro, ele era disputado no primeiro semestre,
e os estaduais no segundo semestre. Era é bem assim. diferente. Exatamente. Hoje não. Hoje é o Primeiros- estadual 3, 4 meses e o restante da temporada do Campeonato Brasileiro. Certo. Hoje é assim, né? E a gente começou, nós fizemos tanto sucesso assim dentro de campo na praticidade que foi a defesa menos vazada, melhor público, melhor renda e defesa menos vazada e melhor ataque. Naquela oportunidade o Careca fez 25 gols, se tornou artilheiro, né? Virou artilheiro do Campeonato Paulista e eu fui vice com 23. Quer dizer, então a gente fazia muitos gols, né? Porque tinha um treinador que gostava que o time jogava pra frente mesmo. O Cilinho é a maior referência de técnico até hoje pra você? Uma das, não é a única, né? Aí aquela geração de treinadores, né? Celinho, Tele Santana, aí vai um monte aqui no interior de São Paulo, tudo. João Avelino, Brandão, eu posso citar aqui uns 50. Todos eram referências porque eles fizeram grandes times no nosso futebol paulista e brasileiro, né? E o Celinho não era diferente, o Celinho foi assim. A gente não chamava ele de professor, né? Na oportunidade era bem normal chamar o treinador de homem. O homem chegou. A gente chamava de profeta. Olha Porque que legal. ele sempre pensava longe. Era visionário. É, visionário. E falava assim: amanhã vai acontecer isso. E acontecia. Por isso que a gente chamava de profeta. E nessa época você foi pro sub-20 da seleção. Isso, eu subi, lógico, eu subi em 84. Em 85 eu assinei meu primeiro contrato profissional. E na oportunidade eu fui já aquela escala que eu te falei cronológica, né, de do jogador, da sua carreira do jogador. Eu participei um torneio João Avelange em Acapulco, no México. Depois eu fui. Não cheguei a jogar sul-americano pelo sub-20 no Brasil, não. Depois, logo em seguida, a gente já se preparou para o Mundial na Rússia, né? E eu não queria ir. Porque eu já era titular de São Paulo, ídolo da torcida, estava ambientado, não queria sair. Eu amava jogar no São Paulo. Nossa, mas eu achava que todo jogador, o sonho maior de todos era ir pra seleção. Não, mas assim, eu na minha cabeça, molecote, eu pensava que eu estava regredindo, porque eu já estava no profissional. Aí eu descer pro sub-20, ou seja, juniores, então para mim era uma descida. Por mais que seja a seleção brasileira. Exatamente, né? Principal diferente, claro. O principal é o auge do jogador de futebol, quando ele chega lá. É a seleção brasileira principal. Mas eu não via dessa maneira. E aí os mais experientes, né, que tinham muito mais experiência que eu, muito mais sabedoria que eu, Oscar, Dario Pereira, Falcão, na oportunidade certa, não, amigo. Todo jogador que jogou na seleção principal, ele primeiro passou pela base da seleção brasileira. Então acho que se você respeitar isso, a seleção vai levar muito em conta esse histórico. E daqui a pouco você vai estar no profissional, você vai voltar aqui e vai continuar indo no São Paulo. Mas eu não tinha essa cabeça, eu era muito moleque, eu era muito inexperiente de vida, né? Então eu assimilei isso, aceitei, engoli e fui para o Mundial na Rússia, né? Antiga União Soviética. A gente se tornou campeão mundial, né? Contra a Espanha, 1-0, gol do Henrique, nosso zagueiro que jogava na oportunidade. E depois eu voltei. Tanto é que naquela época, acho que a Rádio Jovem Pan estava lá cobrindo o Mundial. E eu falando com o presidente de São Paulo, o Carlos Miguel Haddad, disse: doutor, presidente, então, amanhã eu chego no Brasil, né? Já quero jogar contra o Corinthians no Pacaembu, um clássico no final de semana, né? Chegamos no dia antes do jogo, um dia antes ou no dia mesmo de manhã, e à tarde já joguei. Garoto, né? Você atravessa a parede. Faz qualquer coisa. Exatamente. E teve uma história de Romário e Denilson nessa época, que eles foram punidos, alguma coisa assim, da seleção. Então, isso, nos juniores, né? Eu, o Romário e o Denilson, zagueiro, que era do América na oportunidade, grande zagueiro, por sinal, né? A gente era muito amigo. E a gente ficava no quarto, né? Nós três, assim, brincando, tá? Conversando. E a seleção brasileira nessa época estava fazendo uma pré-temporada ali num hotel em Copacabana, no Rio, né? E lá embaixo tinha aquelas mulheres, né? De família, as primas, tá? Na oportunidade. E aí o Romário e o Denilson começaram a brincar com ela. Sobe aqui, tipo, né? Mais ou menos uma coisa assim, tá? E eu tava deitado assistindo televisão. Aí o doutor, o doutor da seleção, na oportunidade, ele entra, sabe? Não, perdão, o gerente de futebol entra e diz: vocês estão loucos, vocês estão fazendo aqui, papapá, porque os vizinhos começaram, os outros hóspedes começaram a reclamar do barulho. E o dono do hotel, um português, ele morava na cobertura do hotel. Ele morava no hotel. Aí reclamaram pra ele reclamou pro gerente da seleção, e eles viram que era o Denilson Romário, tava na janela, e eu deitado na cama. Eu tava junto também. Eu poderia ter sido cortado também. Mas
de alguma maneira, por alguma razão, eu não fui. E eles foram cortados, né? A seleção cortou o Romário e o Denilson na oportunidade, né? Eu achei injusto, mas Essa parte disciplinar sempre foi rígida, assim? sempre, você vê, uma coisa para mim nada, uma coisa nada é que eles foram cortados. E eu não aceitei, porque não concordei, porque eles eram meus amigos e jogavam muito, né? Na oportunidade, então eu não vi o porquê. Razão acho que muito vaga, muito oca para dispensar, para cortar dois grandes jogadores que iam nos ajudar com certeza no Mundial. E aí, quando o jogador é cortado, demora para ele reconquistar o direito de voltar para um próximo jogo? Ou é igual cartão amarelo, cumpre ali? Acho que na base eles não voltaram mais, mas aí depois lá na frente o Romário ele foi Aí não convocado teve para como principal, não né? convocar, né? Porque ele estava no auge, né? Claro. Jogando no Vasco, arrebentando, o Denilson também, mas o Denilson não chegou nem para principal, não. Mas o Romário foi, com certeza. E como que você recebeu o primeiro convite para ir para a principal? Naquela oportunidade, a Terezinha, né, até então secretária da CBF, ela ligava na nossa casa, na casa do jogador. Né? Mas, lógico, antes eles mandavam um telegrama pro clube, né? Avisava o presidente por telefone, mandava um telegrama, aquela formalidade da oportunidade da época. E depois a Terezinha ligava para sua casa, né? Dizia, oi, Mito, minha Terezinha da CBF, então, você está convocada para 2 jogos, a seleção vai fazer em tal lugar, né? A apresentação o São Paulo já tem, mas é mais ou menos isso, né? A gente vai mandar a ponte aérea, vocês se apresentam no hotel tal no Rio e já fica à disposição da seleção brasileira. É mais ou menos assim. E claro, a minha primeira convocação, imagine só, eu já estava assim, né, mais ou menos, né, sabendo, esperando que eu ia ser convocado, mas sempre vem aquela surpresa boa, você fica muito feliz, tá? Eu estava ao lado da minha mãe, né, eu morei com a minha mãe muito sempre, ela trouxe lá para São Paulo na oportunidade. E eu, né, tava ali chorando, né, emocionado com a minha mãe, tá? Minha mãe, Deus abençoe, você merece aquela coisa toda, você sabe como é que é. Então foi assim, muito prazeroso, assim, com certeza. E deve ser uma angústia, né? Será que a Terezinha mesmo é trote? Não, eu não pensava assim, porque a voz dela era inconfundível. Já sabia quem era que ia ligar. E receber uma ligação dessa é como ganhar um campeonato, a sensação, assim, de conquista. Isso, porque como eu disse, é um auge pro jogo, é o degrau mais alto que o jogador pode alcançar na sua carreira, é chegar na seleção do seu país, para mim, né? Uhum. E naquela época a concorrência era muito grande, muito absurda, assim. Então, eu, moleque, garoto, estar ao lado de grandes jogadores gênios, puxa, eu olhava assim, eu só admirava eles, porque eu estava chegando, bem ambientando, crescendo, aprendendo com eles, né? Isso é sempre normal, né? A nova geração sempre vai respeitar e honrar a velha. Em 88 você foi para Itália. Então, 87... Peraí, que tem a Copa de 86 Isso, ainda. exatamente. Tem a Copa. aí. Então, 85, acho que foi sim. Foram esses amistosos, né? Na minha primeira convocação foi um amistoso contra a Alemanha em Frankfurt e contra a Hungria em Budapeste. Né? Na primeira partida eu joguei titular, depois na segunda o Renato Gaúcho jogou titular, eu entrei no segundo tempo e aí já comecei a ir todas as convocações já, né? Até aquela pré-lista de Copa do Mundo para 86 no México. E aí, em 86, você foi meio como fã dessa galera também, né? Chegando na sua Sim, primeira Copa, admirando. O Tere Santana, o saudoso Tere Santana, ele convocou, né, assim, quase 10 atacantes. Foi meio a base do São Paulo também. Ele fez uma, não, lógico, foram 6, né, do São Paulo, né? Ele convocou, assim, ele fez uma pré-convocação, né? E a gente se apresentava na Toca da Raposa, ficava ali 40 dias treinando, quase 2 meses, na Toca da Raposa. E daquela preparação pré-Copa, ele ia levar, lógico, né, os 22, que era sempre base isso, normal. E na oportunidade ele levou 10 atacantes nessa pré-lista. Numa certa feita ele chama um certo dia lá, ele chama os 10 atacantes e diz assim, olha, o Tele era muito... Ele falava muito pouco, né? Assim. Ele é bem direto. Exatamente. Ele disse assim, então, desses 10 aqui pra Copa eu só vou levar 4. Se virou as costas e saiu. Eu olhei assim no lado, só gigante, né? E eu, molecote, chegando agora. Eu disse, obrigado pela parte que me toca. Entendi. Oxe, eu falei, tô morto. Como é que eu vou pra Copa? E o Renato Gaúcho, o Éder, o Careca, o Casagrande, o Éder, eles já vinham eles já eram os ídolos nacional, eles já vinham de grande sucesso na seleção brasileira nas eliminatórias de 85, que eu não fui. Uhum. Então eles já eram, assim, os queridinhos do Brasil. E
por conta do sucesso que eles faziam nos seus clubes e na seleção brasileira. Então eu chegando assim, de franco atirador, eu achei que, realmente eu achei que não ia. Porque de 10 levar 4, 40%, eu falei, tô morto. Quer dizer, eles já estão na minha frente há anos-luz, né? Então pra mim foi assim, uma coisa, foi uma surpresa boa, porque ao longo da preparação, muitos se contundiram e foram cortados, né? E naquela época a gente brincava, a gente dizia assim, olha, se pegar uma gripe é cortado. Porque tem muita gente boa, né? Então não tinha jeito de você. Como é que você ia Qualquer fazer? motivo era. O médico chegava e dizia assim, então, você tá sentindo alguma coisa? Era assim mesmo. Não, doutor, tô bem, e você às vezes gripado, dor de cabeça, pô, Mancando, puxando a perna, tudo bem. cansado, tá? Ótimo. Não podia falar nada. Se falasse, era cortado na hora. Isso era normal na oportunidade. E quando você pensa na Copa de 86, qual que é a melhor lembrança que você tem? Lembrança do aprendizado. Foi uma escola. A geração de 82 eu peguei, aquela geração de 82 estava em 86. Falcão, Sócrates, Zico, Dirceu e etc. E eu peguei, a maioria estava, né? Leão, puxa, Leão foi um grande jogador, disputou 4 Copas do Mundo. Ele era meu companheiro de quarto, Que delícia. imagine só. Então ali para mim foi uma escola, porque eu aprendi muito com eles, muito, muito dentro e forte. Uhum. Então para mim, a 86 a Copa foi uma faculdade, ou uma escola, que seja. Em 90 eu já estava no auge da minha carreira, eu jogava na Itália, em Torino, na sede do Brasil. Eu jogava e morava em Torino, então, para mim já foi uma outra coisa, mas assim, a de 86 foi, nossa, tudo para mim era novidade, era bom, era legal, quer dizer, então imagina só, a gente ficou mais 50 dias lá no México se preparando até a Copa. Né? Ficamos 10 dias em Toluca, depois 15 na Cidade do México, no centro de treinamento da seleção mexicana, 15 dias, e o restante da preparação até a Copa, começar a Copa, em Guadalajara, que era a nossa cidade sede, no centro de treinamento do América, acho que é do América. Então a gente foi assim, uma experiência maravilhosa. Puxa, eu me lembro de cada detalhe, assim, eu falo assim, nossa, e tudo isso era um privilégio de Deus na minha vida, porque eu não imaginava que eu ia para a Copa. Eu imaginava que todos aqueles que estavam na minha frente estavam mesmo. Eles iam eles, né? Eu era a zebra pra ir. E a zebra acabou indo. E aumentou a responsabilidade, né? Poxa. Você falou, nossa, só quem ficou para eu estar aqui. Então eu tive que aprender na marra a lidar com a responsabilidade muito grande, né? Porque time grande é uma responsabilidade muito grande, imagina a seleção brasileira, Copa do Mundo, o mundo inteiro te vendo. Então, em 86, no México, eu virei o queridinho do Brasil. Eu saía no shopping em São Paulo e tinha que fechar a loja, fechar ali, porque eu não podia sair, muita gente, assédio, aquela coisa toda. Então, eu não estava preparado para nada disso. Nada, não sabia administrar, eu estava deslumbrado. E é uma pressão também, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ele é metido, né? Não era metido, eu era deslumbrado. Eu nunca vivi aquilo. Para mim tudo era novidade, tudo era bonito, aquela coisa toda, imagine só. Eu sempre falo uma frase, né? Depois ao longo do tempo eu aprendi isso, né? Com os meus colegas, eu falo até hoje, eu falo assim, a bola faz milagre. Eu namorava cada mulher bonita e eu feio, poxa vida. Então tudo isso, né? Tudo isso serviu de escola para minha vida, né? Assim, até hoje. Então, eu olho para trás e né, a gente trazendo à memória todas essas coisas, né? Essa minha carreira na seleção brasileira, eu servi por 10 anos, né? Eu olho assim e falo, caramba, lógico, repetiria tudo de novo, né? Acho que foi legal passar por todos aqueles processos, né? E aprender muito, né? Com tudo, né? Não só dentro, como falei, fora de campo. Acho que o ser humano não é só um ser espiritual, ele também é um ser social, né? E hoje as pessoas não entendem isso, né? Eu tava falando até eu tava falando hoje com os meus amigos no clube, e dizendo que um jogador de futebol hoje de um time grande, ele não pode ir para hoje chama balada, antes era boate, né? Ou discoteca que seja. Ele não pode Nossa, discoteca entrega a idade. Exatamente. Hoje um jogador de futebol de time grande, ele não pode sair. Uma balada, hoje é balada, né? Ele não pode ir para um pagode, que seja, um barzinho. Porque hoje nós estamos num Big Brother mundial, todo mundo tem celular. Aí um Zé Mané lá filma e diz assim, ó, o time dele tá perdendo e ele tá aqui no pagode, etc, etc, etc. Quer dizer, ele tá na folga dele. Eu sempre tive isso na minha cabeça. A gente saía do estádio do Morumbi, no caso, jogava no São Paulo, saía do Morumbi, era um cidadão comum.
A gente ia pra balada, quebrava na noite, porque as noites de São Paulo é maravilhosa. Quebrava a noite todas as vezes, as pessoas viam, tá? Mas só falavam, né? Porque não tinha O um celular e vídeo, a rede social. exatamente, né? Então nesse ponto era mais fácil, porque era a palavra dele contra mim. Mas eu assumia. Falam muito que a proibição das baladas e tudo mais é pensando muito no rendimento do atleta, que ele tem. Não E tem nada a vocês ver. jogavam infinitamente mais. Não tem nada a ver. Não A tem a gente ver. saía direto, tá? Jovem, claro. Né? A gente saía direto, antivéspera, véspera de jogo, etc. Quebrava na noite e virava da noite pro dia, ia treinar, descansava, dormia, recuperava e jogava e ganhava, etc. Acho que nada a ver uma coisa com a outra. Lógico, quando você é jovem, você pode atravessar a parede. Mas é, acredito que isso não influencia no rendimento de um jogador. Né? Hoje, como eu disse, hoje tudo é proibido, hoje tudo influencia, hoje, quer dizer, é uma neura muito grande, né? Hoje, pra você ter uma ideia, tem um aparelhinho que ó, os jogadores de time de base, de time grande usam, que eles estão treinando, garoto, 16, 17 anos, eles estão treinando, se apitar esse aparelho, aqui um tipo uma cintura assim que fala, se apitar, o fisiologista fala assim, ó, tira ele do treino, você vai machucar. Ele tem 17 anos de idade. Então, Esses não atravessam parede mais. eles são obrigados a não atravessar a parede. Porque é muito neuro, nada a ver. Eu sempre aprendi na bola que a última palavra não é do médico, nem do treinador, é do Do jogador. atleta. Claro que quem tá sentindo é você. Eu sei quando eu tô bem, quando eu tô mal, quando eu tô cansado, quando tá doendo a perna, a coxa, o tornozelo que seja. E a gente sempre sentia isso, né? Então antigamente era assim. Ó, você tá mal? Ah, você tá meia boca pro jogo? Vai fazer um teste. No campo. O campo, eu sempre falo, o campo não tem muro. Não dá pra se esconder. Então fazer o teste, e aí? Ah, vou. Quantas e quantas vezes eu joguei com uma perna só? Machucado. Não gostava de jogar. Clássico, sabe? Eu jogo até jogo sim, não era decisão, não. Tava, doutor, mete uma infiltração aqui na coxa e vamos embora pro jogo. Mete uma infiltração no tornozelo, enfaixa e vai pro pau. Quer dizer, então isso era normal. Jamais perdeu um clássico. Não, quantas decisões eu joguei com uma perna só. Porque eu não tinha condição de jogo, tava machucado. Mas eu queria ir pro jogo, e aí eu ia com a perna só. E não tava nem aí. Quer dizer, hoje o jogador que tem uma gripe, ele não vai pro jogo. Isso também mudou, né? Fazer o quê? E tem uma história muito bonita sua lá na Itália, nessa época, então, que quando você foi pra lá era o melhor futebol do mundo. Tinha. Você foi ganhando o quarto maior salário, né? Não, foi assim. O futebol, realmente, o futebol italiano, na oportunidade, ele era referência mundial. Todo jogador, seja europeu, ou brasileiro, ou sul-americano, ele queria jogar no futebol italiano. Porque todo time tinha grandes estrangeiros e grandes jogadores italianos. Os grandes times, é claro. Não era um investimento. E eu não era diferente. Eu queria ir pro futebol italiano. Eu tive proposta do Barcelona, eu não aceitei, dos Atlético de Madrid, eu não aceitei, não quis ir. Falei, não quero para esse time, não, eu quero ir para a Itália. Porque tinha Maradona, tinha o trio holandês no Milan, tinha Roma, do Falcão, o rei de Roma, quer dizer, então, tudo isso, né? E o futebol passava na Band, né? O futebol italiano, todo domingo de manhã, quer dizer, então era um futebol assim, hoje é a Premier League hoje, na Inglaterra. Era o futebol italiano. Então todo jogador queria ir para lá. Hoje a maioria vai o quê primeiro? Inglaterra, Alemanha, Europa, China que seja. O Itália é a 10ª opção para o jogador brasileiro ou sul-americano. E quanto tempo você ficou lá, amigo? Fiquei 3 anos no Torino, né? Então quando eu cheguei lá, assim, quando eu cheguei eu ganhava pouco, não ganhava muito. Lógico, em relação a São Paulo ganhava mais, claro, dólar, né? Mas ainda existia, né, a lira italiana. Libra esterlina existe até hoje, mas a lira italiana, a peseta espanhola, né? Existia a sua moeda de cada país tinha a sua moeda. E além disso o dólar, o euro veio só depois. Então, no meu primeiro contrato, realmente foi um contrato assim, furreca, não foi um contrato astronômico, não. Só no segundo ano de Torino, aí realmente eu fiz um contrato muito bom. Eu era o segundo estrangeiro mais bem pago da Itália. Só perdia pro Maradona. Uau! E jogando no Torino, não era um Milan, não era um Roma, não era um Napoli. Era um time grande. Era um time mediano na Itália, é até hoje. Mas o Torino tem uma torcida apaixonada, se apaixona, uma torcida maravilhosa. Então, eu queria sair mesmo, porque no time, eu fiz 11 gols no Campeonato Italiano no primeiro ano, e o segundo ano, e nós caímos para a Série B. O time foi rebaixado. E
Eu sabia que a Copa do Mundo de 90 seria na Itália, porque já tinha saído, né? Da FIFA, tá? E eu dizia assim, não, não Na vou. segunda Eu falava, divisão, eu ninguém falava, vai me eu ver. falava na imprensa, não vou jogar Série B. Se eu jogar Série B, eu não vou pra seleção brasileira, porque a concorrência da seleção brasileira era muito grande. Por conta disso, eu falei, não, eu não vou jogar. Eu falava na imprensa normal, sim. Eu não vou, quero ir embora, quero mudar de clube. E na oportunidade, a Lazio, Roma e o Milan me queriam. Né? Depois do primeiro ano de Torino. Fomos rebaixados. Aí eu chego depois de 10 dias, me apresentei no Torino, né? E o time já estava na pré-temporada, nas montanhas, né? Porque lá o verão é muito quente mesmo. Eu cheguei assim, tô bem desanimado, assim, tá? Aí fui reunir com o presidente, né? E o presidente já era o novo presidente, né? Um banqueiro lá que era apaixonado comigo. E eu não sabia, né? Aí ele sentou, conversou comigo assim, pá, 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 pá. Eu fui pra Série B, me convenceu. Eu tinha contrato também, né? Tinha 3 anos de contrato, era meu segundo ano. E eu fui pra pré-temporada com o time. Cheguei lá, tá, desanimadaço mesmo. Nossa. O meu corpo tava lá, mas meu coração não estava. Fiz a pré-temporada, tá atrasado, né? Porque os outros estavam 10 dias na minha frente. E aí, realmente, mas mesmo assim, eu estreiei os primeiros 5 jogos da Série B. Os primeiros 5 jogos, assim, eu estraçalhei. E o Torino fez grandes contratações pra Série B, contratando jogadores da Série A. E o time era muito melhor que o primeiro ano, Que foi rebaixado. exatamente. E aí eu peguei, no meu quinto jogo, eu voando baixo, assim, 1988, lembro como se fosse hoje. Era outubro de 88. Aí o presidente, a secretária dele me liga e falou assim: olha, o presidente quer jantar com você. Eu sabia que ele já era apaixonado comigo, mas até certo ponto, né, claro. Aí estamos jantando assim, eu, ele, o meu irmão e o diretor. O diretor não gostava de mim. Era um diretor novo lá, tá, mas eu tava nem aí, quem mandava era o presidente. E ele falou assim: então, eu não quero que você vá embora, tá? Quero que você fica, tá? Etc. Ah, tá, é verdade. Eu tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira. A seleção brasileira ia fazer um amistoso contra a Itália em Bolonha. E o Lazzaroni, o treinador, ele me convocou. Eu não esperava, realmente não esperava. Eu, caramba, fiquei, nossa, pulei de alegria. Topei mesmo. Abracei minha mãe, meu irmão que moravam comigo. Pá, pá, aquela coisa toda. E aí o presidente me chamou pra jantar. Foi isso mesmo, exatamente. Agora que eu lembrei desse detalhe que eu tinha esquecido. E estamos jantando, tá? E ele falou assim: ô, Mira, eu não quero que você vá embora daqui, eu quero que você fique. Eu amo você. E realmente ele. Era Admirado. verdade. É porque tem aquela velha frase, né? Quem gosta, demonstra. Uhum. E realmente ele demonstrou. Porque ele falou assim: quanto você quer ganhar? Aí eu olhei pro meu irmão assim, meu irmão falou assim: ah, meu, pede lá em cima, porque ele não vai aceitar mesmo, e você vai embora. Eu falei: ah, é verdade. Minha cabeça foi assim. Eu quero, na oportunidade, 1988. Eu quero US$ 150 mil por mês. Eu ganhava US$ 30 mil por mês. Esse contrato muito ruim, mas é verdade. Aí o presidente falou assim: pô, o diretor falou assim: você quer ganhar mais que o Maradona? No Napoli? Eu falei assim: ninguém que falou de Maradona. Falando de mim. Você perguntou? Eu tô respondendo, ué. O chefe perguntou, eu tô respondendo pra ele. Aí o presidente ficou quieto. Falou nem sim, nem não, falou nada, tá? E continuou. O italiano é assim, né? O jeito dele, friozão, tá? Meio ignorante. E eu também fiquei na minha, tomando meu vinho lá, de graça mesmo. Tomei uma garrafa de vinho, tá? Comi uma massa. Na Itália eles comem maravilhosamente bem. Aí despedimos, tá? A gente foi embora, não aconteceu nada. Não tratamos nada, não confirmou nada. Eu também tava de boa. Falei: o quê? E fiquei na retranca. Fui embora pra casa. A gente ia jogar, era uma sexta-feira. Nós jogamos contra o Monza. Isso mesmo. Torino e Monza, em Torino, no antigo Comunale. Hoje é o estádio da Lealpe. E esse jogo nós goleamos, eu arrebentei com o jogo, fiz 2 gols. Aí segunda de manhãzinha, toca no telefone fixo, toca em casa. A secretária do presidente: ó, o presidente quer falar com você. Você vem aqui no escritório. Fitch, né, que chama. Eu fui lá. Aí tomo lá, assim, ó, tomando café da manhã, eu e ele, assim, tá, e eu quieto. Esse dia eu fui sozinho. Meu irmão tava dormindo. Ele falou: vai lá, eu quero ir não. Eu falei: tá bom. Aí tamo na resenha, né? Resenha conversa. Tamo lá conversando, pá, tá, aquela coisa toda.
E eu já queria ir embora, sabe? Falei, presidente, eu vou do Via, né? Eu vou embora, vou passear, vou. Fiz 2 gols ontem, eu quero desfrutar desse meu dia, porque domingo que vem já tem jogo e é outra responsabilidade, tá? Ele falou assim, pô, você acha que eu te chamei aqui de graça? Pra você comer comigo, café da manhã, né? Fazer colazione? Não, pô. O teu contrato tá pronto aqui, ó. Meu contrato? Ele falou assim, pô. Lê aí. Não pediu? Você é de acordo? É. Aí eu li assim, eu já sabia, né? Italiano, já lia tudo. Aí eu li. Era 88, era um contrato até 94. 1994, lembro como se fosse hoje. E ele realmente me pagou US$ 150 mil. Conquista. Aí eu falei assim, caramba, e agora? Tem que fazer E acontecer. eu já querendo ir embora, né? Eu falei assim, eu vou pro Milan, vou pro Barcelona, vamos sair pras contas, né? Pra Roma, que eu gostava de Roma, né? Cidade maravilhosa, né? Eu falei, vou pra lá, noite boa. Já pensei assim. Aí ele falou assim, tudo que você pediu tá aí. E era normal naquela época, bem normal, sabe? Pra qualquer estrangeiro, tá? Eu tinha 12 passagens, primeira classe, São Paulo e Milano, né? Porque não tinha de voo direto pra Torino, né? Isso é normal, eu tinha. Já tinha no meu primeiro contrato e prevaleceu o que eu pedi, né? Aí eu falei assim, nossa, presidente. Ele falou assim, você pediu, então tá aí. Falta alguma coisa? Tipo assim, né? Meu, baixa a tua bola, E porque. joga. Agora vai. Exatamente. Em outras palavras, ele falou isso. Eu falei, não, ele falou assim, então assina. Você sai daqui se você assinar. Se não assinar, aí eu deixo você ir embora do Torino mesmo. Não tinha jeito, né? Não tinha, eu realmente assinei o contrato. Era o segundo estrangeiro mais bem pago da Itália. Depois do Maradona. Maradona era o primeiro, disparado, né? Porque era o Maradona. E eu falei assim, aí eu assinei o contrato, ficou uma cópia comigo, né? Aí eu discutimos lá como seria, né? Que é normal você receber, né? Uma parte aqui, outra parte, pá, etc. Aí ele falou assim, você tá de carro aí? Esse dia eu não tava de carro. Esse dia eu fui com, acho que eu fui a pé, porque era perto da minha casa, exatamente. Eu morava no centro de Torino. Centro não, assim, num bairro de Torino assim. E o escritório dele era 1 quilômetro. Eu fui a pé, era moleque. Falei, vou a pé. Frio, tava frio. Eu meti um capoto, né? Aquele jaquetão, tá, pá. Andei a pé, tava, porra, flor da idade e tal. Falei, não, eu vim a pé, né? Vim a pé, porque 1 quilômetro de casa aqui, no escritório teu, tô. Mas eu volto a pé, não tem problema não, tá? Com o contrato debaixo do braço. Ele disse assim, toma essa chave aqui, ó. Vai com esse carro. Vai com esse carro. Como você tá falando? Ele falou, vem cá, pra demonstrar meu amor por você. Aí cheguei lá fora, é uma Ferrari. Só esse carro aqui. Eu falei, você vai me emprestar esse Tranquilo. carro? Um Eu falei, contrato e uma É uma Ferrari. Eu vou Ferrari. falar o então quê? Uau. ele falou assim, eu não vou emprestar, eu tô te dando. É teu, tchau. Bom dia, bom giorno, tchau. Virou as costas e saiu. Aí, Aí nossa. você falou, meu, eu vou ter que dar minha vida por esse clube agora. Putz, aí eu fiquei, por isso que eu fiquei no Torino. Aí tinha várias propostas, graças a Deus. Mas aí eu falei, não, vou ficar aqui. Eu estava ambientado também na cidade, conhecia todas as discotecas, todos os restaurantes, todos os meus amigos já. Eu criei meu como um Sua mundo vida lá da melhor. minha vida, tá? Me firmei, morava numa casa maravilhosa, então não tinha nada que reclamar, nada, nada, nada. E tava jogando bem, era ídolo da torcida, fazia gol todo jogo, então tava tudo certo. E tinha acabado de ir pra seleção, né? Voltar pra seleção brasileira, né? Uhum. Porque eu não quis disputar com a primeira de 89. Eu fui embora, eu me apresentei e fui embora no mesmo dia. Falei, tá muita bagunça aqui, não quero ficar aqui não. O Nazarone achou que eu não queria, né? Eles foram campeão da Copa América em 89, depois, e teve essa convocação. Ele me perguntou, mas quando o Nazarone me convocou, ele estava no quarto eu e o Jorginho. Ele me chamou, ele chegou lá para conversar comigo, e ele falou assim, ó, então eu tô te convocando para perguntar para você, você quer voltar para a seleção? Isso na Copa de 90. Não, em 89, nesse 89. amistoso. Na Tá. véspera. Na véspera do jogo, ele me perguntou, eu fui convocado, né, para amistoso contra a Itália em Bolonha. Ele perguntou no hotel, no quarto do hotel, talvez o Jorginho, ele perguntou, você tá disposto a voltar para a seleção? Você quer ficar? Eu falei assim, eu quero. E amanhã você vai ver o que eu quero. Eu falei, então beleza. E vou sair e voltou. Lazoni era um excelente treinador. E, E uma excelente pessoa.
E a gente fazendo esse salto pra Copa de 90, porque ainda tem bastante pra falar pra frente ali, né? Que as vitórias do campeão. Não, aí na Copa de 90, a Copa de 90 foi. Uma desclassificação pela Argentina que não deu pra acreditar. Foi uma seleção muito forte, muito boa, só jogadores bons, né? Os meus contemporâneos, né? Bebeto, Romário, Careca, Valdo, Silas. Branco, Jorginho, Moser, Mauro Galvão, Tafarel, nossa, Renato Gaúcho foi também, Tita, Bismarck, foi um grande jogador, uma grande seleção. O único jogo que o Maradona fez alguma coisa foi contra a gente. Eu fiz 2 gols na Copa, né? E contra a Argentina, desde lá já era normal, assim, entrar junto, né? Aí fica parado assim, enfileirado numa seleção que outra ali, tá? E o Caniggia jogava no Verona, o argentino. E a gente era parceiro, porque o empresário dele eu conheci e que era deles também. Dele, do Balbo e do Sensini, que jogava no Parma. O Balbo também. E o Caniggia foi pro Verona. E eu peguei amizade com os três queridos, tá? Aí o Caniggia disse, Miller, pega leve hoje, tá? Assim mesmo. Eu falei, pô, já ganhamos. E nosso time era melhor. Mas era uma sensação, né? Então, exatamente. Falei, pô, vamos atropelar esse cara hoje. Olha, com 5 minutos de jogo, quase 10, nós já tínhamos dado 2 bolas na trave. Eu falei, hoje a gente atropela esse argentino aqui. E foi o melhor jogo nosso na Copa. Foi contra a Argentina. E naquele detalhe lá que o Maradona fez aquela jogada, a Canija fez gol. E depois no final perdi um gol também, quer dizer, então. Tinha uma partidaça que a gente fez, que a gente podia ter goleado a Argentina no primeiro tempo, já decidido o jogo ali. Nós perdemos de 1-0 no segundo tempo e fomos desclassificados da Copa. Eu chorei muito naquele dia, porque nosso time era muito bom. Eu chorei. Eu fiquei uma meia hora chorando no vestiário. E eles no outro vestiário, do lado, cantando. E a gente ouvindo. E eu chorava. E depois daquela Copa, lógico, eu estava em Torino, na minha casa. Aí passou uns 2 dias, eu voltei para São Paulo, porque era férias, né? Dos times do Campeonato Italiano. E aí eu voltei depois, né? Voltei para Torino, a gente estava na Série A do Campeonato Italiano. Aí foi meu último ano de Torino, né? Tinha um treinador, Emiliano Mondoni, que já faleceu. Acho que ano retrasado. E ele não gostava de brasileiro. E me deixava no banco, né? E eu, caramba, o presidente me ama e o cara me deixa no banco, esse Zé Mané. Pô, você ficava doido. Eu era muito moleque também, assim. Eu era meio assim, né? Tolerância zero, sabe? Não tava nem aí. Aí passou quase uns 9 meses de Torino, de Série A, eu no banco. Às vezes nem ia pro banco. Aí eu cheguei pro presidente e falei, presidente, eu não quero mais ficar não, eu quero ir embora. Você tá louco? Quer que o meu treinador embora? Eu falei, não, ele é bom. Apesar de ele não gostar de brasileiro, mas ele é bom. Eu reconhecia isso. Tanto é que ele levou o time para uma final de Copa UEFA contra o Ajax. Torino e Ajax. Porque ele era um grande treinador. Só que ele não gostava de brasileiro. Era uma coisa dele. Todo time que ele passou, ele deixava os brasileiros no banco. Eu sabia disso. Eu falei assim, não, presidente, ele não vai mudar o pensamento dele. Né? E não, ele tá, o grupo, o time é bom, ele é bom treinador, só tem esse detalhe. Então eu não posso ser o cara e todo mundo, sabe? Eu tá certo, todo mundo errado, não. Não faça isso, não. Você vai prejudicar o Torino. E eu não quero isso, porque eu gosto muito de você. Aí ele ficou assim, pô, cara, você vai voltar pro Brasil, mas você tem um contrato maravilhoso aqui. Você quer mudar de casa? Você quer pra colina? Você quer pra montanha? Você quer fazer o que você O que quer você fazer? quer agora, Miller? Pô, eu determinei, porque eu sempre gostei de jogar no São Paulo, São Paulino, sempre amei meu país. Falei, não, presidente, eu quero voltar pro Brasil, não quero ficar mais aqui, não. Aí ele concordou assim, meio, né? Meio não concordando, né? Assinei minha rescisão, ele só me pagou o que eu tinha até o final do contrato, assim, desse ano mesmo. Eu falei, não, os 3 anos que faltam, não precisa pagar nada, não quero nada. Só me paga esse ano agora que eu realmente tô aqui, né? Esse ano estagiando em 90, 91, né? Que é o campeonato. 92, 3 e 4. Você não me dá um dólar. Ele falou, beleza, me pagou e eu vendi minha Ferrari para um amigo meu lá, que ele queria comprar. A Ferrari é um carro muito cobiçado na Itália. Dei a maioria das minhas coisas para um amigo meu lá, que era casado com uma brasileira, um italiano. A gente ficou muito amigo no Torino. Dei todas as minhas coisas para ele, assim. Até roupa, assim, muitas roupas, tá, etc. E voltei. Foi isso. Minha história na Itália terminou assim. E aí, só fazendo uma ponte lá para 94, eu sei que o nosso tempo está acabando. Foi a terceira Copa. Como é que foi, né? Você levantar
as comemorações ali junto com toda a seleção, lembrar de 90 que você tava chorando lá dentro do vestiário e falar agora. Assim, era aquela geração de. A base de 94 era a base de 90. Estava em 94. A base de 90 estava em 94. Aham. Pode ver, maioria. E grande seleção também. Mesma coisa. A qualidade em alto nível, tá? E eu no auge da minha carreira ainda, né? A gente fez um amistoso em 94 no Recife contra a Bolívia, contra a Argentina. Eu arrebentei esse jogo. Ali eu carimbei meu passaporte pra Copa. Isso eu sei. E beleza, tudo certo, tá? Lógico, sempre matando o leão por jogo, né? Porque a concorrência era muito grande também, ainda. Aí foi Bebeto, Romário que jogaram. Ficou eu, o Paulo Sérgio, o Ronaldinho, que não era fenômeno ainda, Viola? e o Viola no banco, né? Foram 6 atacantes para a seleção. E a seleção foi maravilhosamente, a gente já sabia, já tinha experiência de. Eu já tinha experiência, eu e Branco, de 86, 90, né? E outros também tinham experiência de 90. Já estava em 94 e a gente falou, olha, o negócio é o seguinte, nós já sabemos como é que funciona, então vamos deixar nossa vaidade de lado, vamos fazer uma vez por semana uma reunião para ver o que tá, né, o que não está funcionando e o que pode melhorar, porque, meu, essa geração em 98 não estará mais, a maioria, então a gente sabe disso. Então vamos fazer de tudo para ganhar agora. 98 não chegou ainda, estamos em 94, então vamos ganhar em 94. Foi o que aconteceu, por isso que a gente teve sucesso, ganhamos. Ia para 24 anos, né, sem título. E aí nós quebramos esse ciclo, graças a Deus. E eu me lembro do tempo. Quem não lembra? Verdade. Mas Galvão. Verdade. A gente vai te dar um desafio enquanto a gente vai passar uns recadinhos de escolher uma peça de quebra-cabeça da mesa que fez mais sentido pra você durante a sua caminhada até aqui. E a gente já Eu te vou pergunta qual é a peça. Eu vou lá falar dos dias Ah, quentes. desculpa. Depois, né? Depois, só tá. escolher a peça, pode Tá. bagunçar, pegar que faz sentido pra você. Tá bom. Vamos então falar dos dias quentes, que a gente busca maneira aí de deixar o ambiente mais agradável, amenizar o calor. E os equipamentos mais utilizados, então, nesses dias de alta temperatura são os ventiladores e também o ar-condicionado. Mas o que será que mais compensa? Quando a gente pensa no ventilador, ele tem menor preço, ele gasta menos energia, tem menor custo de instalação e manutenção. E se você seguir o manual de instruções, você mesmo pode instalar o seu ventilador e fazer todas as limpezas necessárias periodicamente. Afinal, né, um ventilador limpo evita poeira, ácaro, bactéria e ele também diminui até 3 graus a temperatura de um ambiente. Ventiladores modernos, silenciosos, com controle de temperatura manual e de parede, também tem controle remoto, você encontra na latina.com.br. Latina Eletrodomésticos para quem é exigente. E se você está cansado de ter sempre as mesmas opções no seu almoço, que tal experimentar um almoço do Graal São Carlos? Qualidade, variedade, sabor e a certeza de estar se alimentando com opções preparadas com todo respeito e carinho por você. Aquele buffet maravilhoso com comida por quilo, que tem saladas, legumes, carnes fritas, assadas, grelhadas, mesa de acompanhamentos. Tem os pratos únicos também. Eu tive no Grau recentemente, comi uma bela paella que nem precisa de outras coisas para acompanhar. E para quem gosta de variedade, lá ainda conta com uma mesa de várias massas com vários tipos de molho. Na sexta-feira tem um festival de parmegiana que você precisa provar. Então, o almoço do Grau pode ser aquele tempinho que você precisa para respirar entre um período e outro de trabalho. O Grau fica na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238, e você que acompanha o Quebra-Cabeça do Sucesso tem 10% de desconto em qualquer consumo, com exceção dos itens do posto de gasolina e também de cigarro, válido até dia 30 de junho. E a última dica do episódio de hoje, a gente vai falar do Colégio Sapiens, um colégio que foi criado e é administrado por professores que estão ali sempre para reforçar o compromisso da educação sólida para as crianças. Na metodologia de ensino, eles utilizam ferramentas tecnológicas essenciais para a modernização e contextualização do ensino com as novas gerações. Esses e outros diferenciais contribuíram para que diversos alunos fossem premiados ao longo dos anos, resultado de todo o empenho e comprometimento da equipe Sapiens. Quer que seu filho viva essa conquista? Entre em colégio com o Colégio Sapiens através do site www.sapiens.com.br para você ter mais informações e saber tudo que o Sapiens pode preparar para o futuro do seu filho. Conseguiu escolher a sua peça? Olha, eu não vou dizer que eu gosto de todas essas palavras, mas a maioria eu gosto. Assim. É por isso que é um desafio. Então é só uma. Só uma. Isso aqui. Propósito. Por que propósito? Porque acho que propósito, na minha cabeça, é o nosso destino, né?
Claro que para chegar no propósito a gente tem que respeitar os processos da vida, né? E eu sempre procurei agir dessa maneira, né? Aceitar e vencer os propósitos, os processos para chegar nos propósitos, né? De Deus e da vida, etc. Então, acho que essa palavra para mim, eu amo essa palavra. A maioria, mas essa aqui em especial. E do propósito te levou a diversos títulos, como a gente anunciou aqui no começo, Paulista, Brasileiro, Então, Libertadores, eu fui campeão Mundial, mundial com a seleção brasileira juniores em 94, nos com Estados a Unidos, com a principal. principal. São Paulo foi em 92 e 3, né? Em Tóquio, mundial de clubes, né? Então eu sou 2 vezes campeão mundial pela seleção e 2 vezes campeão mundial por clube, que é o São Paulo. Então eu sou 4 vezes campeão E eu mundial. sei que você tem amor por todas essas conquistas, mas tem uma que te marcou mais? A 93 com o São Paulo, porque eu fiz um gol inusitado, o terceiro, que resultou no bimundial. Então acho que não foi um gol bonito, mas foi um gol significativo, né? E o time era o Milan, o grande Milan da oportunidade. Então eu acho que esse título do bimundial em 93 para mim tem assim, uma importância assim, né, diferente. E hoje você segue ainda jogando futebol. Mais de Sim, brincadeira, participando de campeonato. então, na capital tem essa prática, né? Que é uma febre já há muitos anos, né? De contratar os ex-jogadores para jogar, né? Num clube, numa festa, né? Numa cidade do interior de São Paulo. A gente viaja todo final de semana. É uma nova vertente que a gente descobriu que a gente não sabia que tinha, né? Então tem espaço para todo ex-jogador, né? Então todos os ex-jogadores eles fazem, né? Um evento aqui ou ali, de sábado e domingo. Então isso é muito bom pra gente, porque a gente sai um pouco da rotina da capital e as cidades do interior, elas são muito hospitaleiras, assim como em São Carlos. E eu gosto muito. Eu sempre digo que eu volto para a capital, assim, carregada a bateria. Energizado. Exatamente. Para encerrar, últimos 30 segundos ali de resposta. E aí, o Brasil, como tá bem para a próxima Copa? Tá indo como um dos favoritos, né? Não é o favorito em potencial. Acho que o Brasil deixou de ser melhor do mundo há muitas décadas. Isso é fato. Então acredito que a seleção. E agora essa última Copa, né? A próxima, perdão, de 26, vai ser até mais difícil, né? 3 países, né? Nós sabemos. E 42 seleções, quer dizer, então é muita coisa, muito Uma difícil. mega Copa. Exatamente. Então a seleção não é a favorita única, não. Ela acho que tá. Mas a gente pode ter esperança. Não diz, A esperança é a última que morre. exatamente. Não diz a frase, né? A esperança é o último que morre, mas eu não acredito nessa seleção. Sinceramente. O treinador é bom, o Dorival é parceiro, gente boa, um excelente treinador, já provou isso em vários clubes que passou. Agora na seleção, foi merecidamente. Mas o jogador brasileiro, ele não sabe jogar a Copa do Mundo. Como as outras seleções, que até são inferior tecnicamente. Mas os jogadores sabem jogar a Copa do Mundo. E esses jogadores, eles enganam a torcida, né? Porque eles jogam bem um amistoso, uma Copa América. E o torcedor brasileiro não quer saber disso. Quer saber do Mundial, da Copa do Mundo mesmo, que é a prima-dona da festa. Então acredito que acabou o tempo e a nossa seleção não vai ganhar a próxima Copa. E para você, muito obrigada e até a próxima peça do nosso Quebra